E muito boa tarde a Rose Guglielminetti, a nossa acompanhante oficial das coletivas de Jonas e Dória. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Zezé. Boa tarde a todos. Olha, eu nunca convivi tanto com o governador e com o prefeito como nessa pandemia, viu, Zezé? Eu sei, viu? Imagino. Ô, Rose, é o seguinte, minha amiga, vieram novidades aí nessas duas coletivas. Do Dória, o que que tem? O que que ele falou demais? Parece que teve um entreverinho entre ele e o Covas. Chegou a ter mesmo ou isso é só fofoca? Na verdade, a imprensa trouxe isso em relação à questão da abertura dos shoppings, mas como até o tempo que a entrevista coletiva está rolando ainda, e se for perguntado, vai ser nesse momento de perguntas de jornalistas, mas ainda não foi abordado esse assunto. O fato é que o Covas teria discordado da abertura de shoppings na capital e o decreto do Dória permite essa reabertura. Então, eu acho, Zezé, que pode sim ter essa discordância, mas ambos estavam na coletiva. Não vi nada assim, eles pelo menos demonstrando nenhum problema, mas eu acho que o Dória, o Covas, ele tem sido um gestor que tem apelado mais para essa questão de lockdown, de mais restrições, porque realmente a capital e algumas cidades ali estão bem complicadas. Então, de fato, ele tem estado preocupado. Então, eu acho que realmente pode ter acontecido. Em relação à coletiva do governador, não houve grandes novidades, a única coisa foi que ele pediu para que as pessoas não vão para esses atos de domingo, porque em época de pandemia, mesmo com o uso de máscaras, não são aconselhados os ajuntamentos de pessoas em manifestações. Agora de manhã teve uma reunião com os representantes do grupo pró-Bolsonaro, contra o Bolsonaro, para poder tentar entrar num acordo para cada um deles fazer esse evento ou no sábado ou no domingo. Não houve acordo, foi chamada uma nova reunião para agora às 15h30 para tentar obter um acordo e pelo jeito, Zezé, está difícil para conseguir. Todos os dois grupos querem fazer o evento no domingo e isso muito provavelmente vai se repetir as cenas que nós vimos no último domingo, que foram de agressões de ambos dos grupos. Se houver uma manifestação contra o Bolsonaro, em favor da democracia, com atos de violência, basicamente isso beneficia muito o Bolsonaro, porque ele vai dizer que são os vândalos, os baderneiros, e nós não concordamos mesmo com nenhum tipo de violência. O próprio governador João Dória, ele disse que ele é a favor da manifestação, mas não agora, em outro momento, desde que não haja violência. Mas a análise política, ou a análise que se faz desses manifestos é o seguinte: se houver violência, beneficia o Bolsonaro e acaba corroborando com o discurso dele de que há baderneiros e que é um bando de bandidos e tal. E também alguns analistas avaliam que pode fazer com que ele utilize até o exército para poder reprimir esses eventos. Então, é isso, Zezé. Em relação ao Dória, tivemos mais casos de mortes, foram 281 mortes a mais de ontem para hoje, e mais 5.365 casos de Covid-19. Hoje o estado de São Paulo está com 134.565 pessoas que ficaram doentes pela doença e 8.842 mortes no estado de São Paulo, Zezé. Ô, Rose, bom, eu ia comentar esses protestos daqui a pouco, mas você já tocou no assunto, para a gente não ficar no vai e vem, vamos dar continuidade, depois a gente fala do Jonas. Bom, houve uma iniciativa por parte dos partidos políticos e dos três movimentos, o Basta, Somos 70%, eu me esqueci o nome do outro, aquela coisa, né? Mas ontem havia um consenso entre eles de que não se deveria apoiar, incentivar o ato em função exatamente da pandemia de Covid-19 que a gente enfrenta. E agora há pouco o PT já disse que todo mundo pode ter essa opinião, mas que ele está apoiando e quer todo mundo nas ruas no domingo para fazerem essa manifestação pró-democracia. Como é que você vê isso, Rose?
todos os outros de um lado e o PT indo na contramão. O que ele pretende? Se distinguir dos outros? Como é que você vê esse movimento? Ô Zezé, eu não vi essa nota do PT aqui em Campinas, pelo menos a informação que eu tenho, e eu conversei ontem com o presidente do PT de Campinas, é que eles não vão estão acampando, né, esse ato como organizadores, e que quem quiser participar pode até participar, mas pelo que eu entendi, é um ato que o PT não estava encampando. Então, agora eu não sei se essa é do estadual. Então, eu não consigo comentar porque eu não li a matéria, Zezé, de fato. Bom, então, assim, para o telespectador, foi há pouco, a Gleisi Hoffmann soltou um comunicado convocando as pessoas para essa manifestação, dizendo que o Jacques Wagner, vice-presidente do PT, aliás, vice-líder, eu acho, do PT no Senado, que ontem havia fechado com esses partidos de oposição aí, sobre não chamar a população. Ela disse que Jacques Wagner não sabia a posição do partido, mas que agora o partido quer todo mundo nas ruas. A impressão que eu tive foi que já que todo mundo estava indo eu acho que já que todo mundo estava indo na contramão, o PT está aproveitando um pouco do momento da mobilização para ver o quanto de força ele tem para botar sozinho na rua manifestantes. É isso que eu achei, que é dar uma demonstração de força, inclusive para aqueles 3 movimentos e para os outros partidos de oposição. Foi essa análise que eu fiz. Eu acho que o PT vai ter que falar com os outros partidos, com os outros presidentes locais do partido do PT, né? Porque aqui em Campinas, como eu te disse, a ordem era não fazer aglomeração, participar de intervenções via internet e não encampar esse movimento, justamente porque eles entendem que são os arrependidos que votaram no Bolsonaro e que agora estão indo para as ruas. Mas pode ser que tenha mudado, pode ser não, mudou então a decisão do PT. Mudou e eles aproveitam agora, falam, bom, já que todo mundo está contra, vamos ver o quanto a gente tem, o quanto a gente bota na rua. Vai ser uma decepção, eu acho. Agora, em relação a Campinas, o prefeito já havia estipulado, inclusive, multa para quem fosse no movimento, e hoje ele chamou mais uma live para dar mais explicações acerca do enfrentamento da pandemia na cidade. É isso, né, Rose? O que o Jonas falou de manhã? O Jonas, os números estão crescentes em Campinas, né? Nós tivemos mais 5 mortes confirmadas de ontem para hoje, já superamos os 90 óbitos, mais de 2.000 casos. O que ele disse foi o seguinte, Zezé, ele ampliou uma isenção para famílias carentes do pagamento da tarifa da Sanasa, que era a chamada tarifa social, que deve atingir aí cerca de 90 mil famílias que moram em Campinas e que consomem até 10 metros cúbicos de água. Esse benefício tinha sido concedido em abril, acabaria agora em junho, no fim do mês, e o prefeito, então, ele prorrogou por mais 2 meses, julho e agosto, e aí, dependendo de como se comportar a epidemia, ele decide futuramente. Além disso, ele também prorrogou a cobrança da conta de água dos 400 mil ligações que tem em Campinas pela média dos meses de abril, maio e junho do ano passado. Porque os leituristas não estão vindo nas nossas casas para poder medir a água do nosso relógio, então nós estamos pagando um valor referente a esses meses, essa média desses 3 meses do ano passado. Só que isso não significa que nós não iremos pagar futuramente essa diferença desse valor. Assim que terminar esse processo, né, de pandemia, esse tempo de pandemia, as contas voltarão a serem cobradas com valor normal e virão esse residual que nós teremos que pagar, e o prefeito falou que se vir um valor alto, pode ser feito em parcelamentos de 12 até 36 meses. Tem muita gente preocupada e com medo da conta estourar lá na frente. Dessas 400 mil ligações, pelo menos 1.000 pessoas pediram revisão, disseram que não estava legal o valor e que estavam pagando inclusive mais, e a Sanasa refez os cálculos. Em relação
A prorrogação para as famílias de baixa renda, que não pagarão nada nessa conta, a Sanasa está abrindo mão, Zezé, ou deixa de arrecadar, ou está custeando cerca de R$500 mil por mês, que é o valor dessa isenção. Além disso, a Sanasa hoje disse que teve uma queda no faturamento de 12% e também uma queda de consumo de 30% ligada à indústria e ao comércio. A Sanasa, ela arrecadou ano passado, teve um lucro de 970 milhões. Se a gente imaginar que esse custo fosse anual, esses 12%, ela poderia ter uma perda aí de mais de 100 milhões em função do coronavírus. Segundo o presidente da Sanasa, o Arlide Lara Romeu, eles estão fazendo uma revisão dos contratos, como uma prorrogação de contratos sem mudança de valores, com valores antigos, e também não vai pagar um reajuste para os servidores da Sanasa, ou seja, este ano os servidores da Sanasa não terão reajuste como todos os servidores públicos. E está fazendo algumas políticas de contenção, já que houve essa queda na arrecadação. Por outro lado, o consumo de água em domicílio aumentou 30%, mas isso não significa muito no faturamento, porque o custo de água, a indústria e o comércio usam muito mais, né? Hoje o consumo de água está 3 metros cúbicos por segundos em Campinas. Zezé. Olha, Rose, eu fico pensando, se os leituristas não estão indo nas casas para pegar a medição do relógio, como é que ele vai calcular o valor real do consumo? É isso que eu fico em dúvida. Como é que vai ser isso, Rose? Pois não sei te responder. Hoje você está fazendo muitas perguntas difíceis. Eu vou perguntar aqui para o Marcos Lodge. Você está me colocando em saia justa, hein, Zezé? Eu vou perguntar para o Marcos Lodge e ver se até o final do programa ele me responde, porque, pelo amor, hein? Falar com ele, Zezé. Desculpa aí, é que isso me veio é que isso me veio à cabeça. Falei, uai, mas como então, né? Bom, é o seguinte, ontem o ministro da Educação, Abraham Weintraub, teve que dar um depoimento à Polícia Federal sobre uma acusação de racismo. Oi. Deixa eu só, antes da gente ir para o assunto nacional, tem mais um assunto que eu gostaria de colocar aqui, que não estava na pauta. Hoje de manhã, a Câmara de Campinas fez uma live com ex-secretários de saúde de várias gestões aqui de Campinas. Participaram Maria do Carmo Carpinteiro, o Odair Albano, a Carmen Lavras, o Pedro Gastão, sobre essa flexibilização do comércio a partir de segunda-feira aqui em Campinas e já está rolando em algumas cidades no estado desde dessa segunda-feira agora, desde a última segunda-feira. Todos os ex-secretários, parte deles são médicos sanitaristas, condenaram a reabertura do comércio, alegando que haverá, às vezes, um aumento muito grande de casos, tanto de doenças quanto mortes, e que no estado de São Paulo e nem em Campinas deveria ter voltado essa flexibilização, já que nós não temos testagem, o número de leitos ainda é baixo, e também a questão de que os casos podem estar subnotificados. Todos os secretários de saúde condenaram essa reabertura ou essa flexibilização, porque, segundo eles, em todos os países, a flexibilização só aconteceu quando os casos estavam em queda e nós estamos num momento de ascendência, tanto que o Brasil ontem a gente viu que nós passamos, hoje ocupamos um novo lugar no ranking mundial, né? Passamos a Itália no número de casos e de mortes por Covid-19. Só isso, só para colocar aqui para a gente terminar os assuntos locais. Legal, obrigada, Rose. Bom, agora a sorte está lançada e vamos cada vez mais fazer a nossa parte. Usa máscara, lavar a mão a toda hora, álcool gel. Se você puder andar, em vez de pegar o transporte coletivo, faça isso. Uma caminhada de 1 hora por dia é ótima para o coração, dizem todos os cardiologistas. Bom, então vamos lá com o Weintraub, que ele fez o depoimento dele para a Polícia Federal por escrito para tratar da questão da denúncia de que ele foi racista em relação aos chineses. A matéria é do Alex Guzmão. Vamos lá, moçada.
Na saída do prédio da Polícia Federal, festa e apoio ao ministro da Educação. Abraham Weintraub é investigado pela prática de racismo. Na internet, o ministro usou uma ilustração da Turma da Mônica para ironizar o sotaque dos chineses, que falam português quando trocam o R pelo L. E insinuou que a China vai se beneficiar com a pandemia. Weintraub entregou um relato por escrito e não respondeu às perguntas feitas no interrogatório. Falou apenas aos apoiadores. Só tem uma coisa a falar para vocês. A liberdade é a coisa mais importante numa democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. A imprensa teve muita dificuldade para trabalhar. O repórter da Band, Valteno de Oliveira, chegou a ser interrompido por um manifestante numa transmissão ao vivo. Que apura crime de racismo, aberto em abril desse ano. Estamos falando. A Polícia Federal tentou também colher o depoimento de mais 2 pessoas em outro inquérito, o das fake news. Vieram a PF a deputada Carla Zambelli e o oficial da Reserva da Marinha, Wilson Lima. O militar atua como blogueiro e organiza atos em favor de Jair Bolsonaro. Ele disse que não respondeu às perguntas porque ainda não teve acesso aos dados do inquérito. A gente ontem conseguiu uma confirmação que estaria disponível, só que eles não sabem como eles vão passar isso para a gente. Carla Zambelli também optou por não falar e alegou os mesmos motivos. Até o momento eu não tenho nem a informação se eu estou aqui na condição de testemunha, na condição de investigada, em que condições eu estou. Na semana que vem, o Supremo vai julgar o pedido de suspensão do inquérito das fake news feito pelo Procurador-Geral da República. Em mensagem encaminhada nesta quinta ao STF, Augusto Aras defendeu a participação do Ministério Público nas investigações e o envio à primeira instância dos casos de pessoas que não têm foro privilegiado. Pois é, Rose, olha, o Weintraub continua fazendo o que ele quer, mas existe uma pressão muito forte por parte dos... Então, Rose, o Weintraub continua fazendo o que ele quer, mas existe uma pressão muito forte para que ele seja desligado do governo. Ele vem conseguindo aí mobilizar a parte da militância e se mantém ali pendurado. Como é que você vê a situação do Weintraub no governo Bolsonaro? Eu acho, Zezé, que ele é um político que retrata aquilo que o governo pensa. Ele é um protótipo, né, do próprio governo Bolsonaro, os arrobos que ele tem, o discurso político dele, a forma como ele se comporta é exatamente o que o grupo político do Bolsonaro pensa, que está no entorno do Bolsonaro, esse grupo político mais ideológico. Eu sei que os presidentes da Câmara, do Senado, alguns deputados têm pedido a cabeça dele, mas eu não estou vendo ainda uma ressonância por parte do governo em demiti-lo. Eu acho que só será demitido se a situação ficar muito complicada. Tanto que quando ele fala assim, o que está ameaçado é a liberdade, e a gente pode discutir que liberdade que eles estão falando, né? Porque liberdade, para mim, é quando eu tenho liberdade de me expressar, você tem, desde que nós não ofendamos ou caluniamos ou esparramamos mentiras, né? E a gente sabe que o que está sendo investigado hoje em relação ao governo Bolsonaro, em relação à campanha do Bolsonaro, é uma grande rede de fake news que foi instituída e que tem, inclusive, essa rede de fake news tem sido usada para poder calar e destruir os adversários. Então, isso não é liberdade. Liberdade de expressão é você ter responsabilidade por aquilo que você fala e por aquilo que você coloca. Por isso, só que como no Brasil nós não temos ainda uma legislação
que possa, de fato, trazer para o cenário jurídico e culpabilizar essas pessoas, nós temos um Weintraub que ele é completamente racista, na minha opinião. Eu acho ele racista, é um ministro da educação que deveria estar preocupado com a educação do país. Ele está preocupado em ofender etnias, em criar polêmica. Então, realmente, mas eu não acho que ele esteja enfraquecido. Eu não sei se você concorda comigo, porque eu acho que ele é o protótipo do governo Bolsonaro. Eu acho que ele está na berlinda. Ele pode representar o governo e tudo mais, mas acho que o Bolsonaro, se ele enxergar que ele pode ter problema no TSE, Supremo Tribunal Federal, ele entrega a cabeça do Weintraub rapidinho. Mas olha, vamos para o intervalo, fiquem conosco, nos aguardem aí que depois tem Henrique do Vale. Vamos lá? Bastidores do Poder. Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Ei, pessoal, estamos de volta com Bastidores do Poder e, como prometido, Henrique do Vale já está conosco. Muito boa tarde, Henrique. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Rose. Boa tarde você que está sempre nos acompanhando. Hoje, sexta-feira, né, dia 5 de junho, todo mundo se preparando para o final de semana, graças a Deus. E antes da gente começar, antes da pergunta que você vai me fazer, que eu já sei qual que vai ser, Zezé, nós temos uma ótima notícia que, na verdade, é o seguinte: os economistas aqui nos Estados Unidos estavam prevendo, né, uma taxa de desemprego de 20%, mas há uma hora atrás nós acabamos sendo informados que essa taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos, por causa do Covid, acabou sendo de apenas, que eu digo, né, 13,3%. De 20%, graças a Deus, 13,3%. Isso significa que 2,5 milhões de empregos foram trazidos de volta à economia. Então, a gente está vendo que a abertura parcial da economia aqui nos Estados Unidos, dos business, dos negócios, estão, tipo assim, nos dando uma luz no final do túnel. Zezé? Graças a Deus, Henrique. Você sabe que as coisas que acontecem aí, elas têm impacto aqui, né? O dólar Exatamente. aqui, que já chegou quase perto de R$6, está caindo e caindo bem, Henrique, por causa dessas boas notícias. Graças a Deus mesmo. Agora, nem só de boa notícia nós vivemos, né, Henrique? A gente teve uma cena ontem à noite numa manifestação em Buffalo, no estado de Nova York,
em que um idoso foi agredido. Essas imagens estão rodando o mundo. Fala para a gente o que é isso. Mostra as imagens, Carlão. Pois é, o negócio é o seguinte, a polícia de Buffalo, de Nova York, acabou suspendendo 2 policiais depois que esse vídeo que você está, inclusive, aí conferindo com a gente, acabou aí virando as redes sociais durante protestos contra o racismo, né? Após a morte de George Floyd. Nas imagens, os oficiais aparecem, inclusive, empurrando um homem de apenas de 75 anos, que na sequência acaba batendo a cabeça, e a gente acompanha, inclusive, os policiais não parando para ajudá-lo, mesmo embora os manifestantes estão assim gritando, pedindo para que essa pessoa seja acudida, porque já começa a observar que ele está com sangramento na cabeça, né? Tanto é que o próprio governador Andrew Cuomo endossou essas suspensões dos policiais, 2 policiais que, no caso, empurraram essa pessoa, acabaram sendo suspensos, e ele classificou isso como sendo uma atitude extremamente vergonhosa para o Estado. Tanto é que na manhã dessa sexta-feira, só para você ter uma ideia, a gente já tinha aí 56 milhões de visualizações no Twitter, sendo que mais de 10 mil comentários falando sobre esse vídeo e quase 60 mil retweets e mais de 82 mil curtidas. Ou seja, essa questão da diferença racial, esses movimentos que a gente está vendo, realmente repercutindo muito, principalmente nas redes sociais. E outra coisa muito importante também, Zezé, é que por causa do que a gente está observando aqui, está sendo programada uma marcha em Washington, provavelmente no final de agosto, tá? É uma marcha que, no caso, vai reunir as pessoas, as famílias que tiveram os seus familiares negros mortos pela polícia. Vai ser muito parecido com aquela marcha que nós vimos há muitos anos atrás, aniversário da histórica a demonstração dos direitos civis que aconteceu em 1963, tendo a participação de Martin Luther King, enfim. Então, isso é um evento que está sendo aí promovido, que está sendo programado para que aconteça, inclusive, em agosto. Zezé. Rose, tem alguma pergunta? Temos aí mais 2 minutos. Então, o Henrique, eu fico imaginando, não sei se você conseguiria me responder, se você tem ouvido algum cientista político, social dos Estados Unidos, porque você está falando dessa marcha para agosto, e a gente viu essa marcha que depois vimos em vários filmes, inclusive de 62, o Repeteco, 30 anos depois, né? Como se nada tivesse mudado nos Estados Unidos. Realmente, quer dizer, o que o racismo tem é óbvio que tem, né? Mas o que encrudeceu, o que voltou? Não houve nenhum avanço, Henrique, nessa quebra dessa discriminação e desse preconceito racial nos Estados Unidos? Eu, na verdade, de uma forma que eu vejo pessoal, porque eu vivo aqui há muito tempo, né? Eu acho que houve uma mudança, mas depois que houve essa mudança, parece uma coisa meio cíclica. Após a presença do presidente Donald Trump no governo, eu vejo, de uma certa forma, uma divisão racial muito mais predominante do que a gente via na época do Obama. Na época do Obama, logicamente, ele sendo preto, ele sendo negro, ele acabou, de uma certa forma, procurando unir, né? E promovendo essa união das raças sociais, não somente da negra, não da branca, mas o latino, o próprio índio americano. E com a chegada do presidente Donald Trump, nós vimos aí eventos trazendo muitos brancos nacionalistas e promovendo justamente essa divisão racial. Então, eu acho que a gente teve um movimento positivo, e depois, com a entrada desse presidente, apesar dele estar lutando, ele tem feito, de uma certa forma, e tem tido vários bons números com relação à economia, a forma com que ele trata essa discriminação racial não é uma forma que eu vejo que deveria ser tratada. Deveria haver uma união, né? E a gente, inclusive, durante essa semana, viu até o depoimento do governador, do ex-presidente George Bush, que foi republicano, procurando essa união novamente. Obrigada, Henrique. Bom, é o seguinte, gente, nós chegamos ao fim aqui. Apreciei o Henrique. Um bom fim de semana, Henrique, Rose, e vocês de casa também. Fiquem agora com o Melhor da Tarde, da Kátia Fonseca. Até segunda, moçada. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.